Eu parei aqui, eu precisava gravar esse vídeo agora. Preste bastante atenção, porque esse vídeo ele pode mudar a tua forma de enxergar Deus e pode fazer você viver milagres incríveis que você nem imagina. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Isaías 64:4 fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu com os ouvidos, nem olhos viram um Deus como você, que trabalha em favor daqueles que nele confiam. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz também que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Por que a gente não vive milagres? Sabe, eu acredito piamente em milagres. Eu vi minha mãe já paralítica na cama levantar e andar. Eu tinha um caroço e olha que loucura, não sei se você vai perceber, mas tem... É como se fosse uma cicatrizinha aqui, olha, bem na curvinha. Cara, isso aqui era um caroço que foi crescendo e ficou do tamanho do limão. E eu precisava fazer uma cirurgia. E um dia eu acordei e orei e falei, Senhor, eu não nasci com esse caroço não faz parte do meu corpo. Ninguém tem um caroço desse, a não ser que seja um defeito ou alguma patologia. Então Pai, tira esse caroço. E eu fui trabalhar aquele dia, depois eu fui para a faculdade, voltei, dormi. Quando eu acordei, tinha essa marquinha aqui, como se fosse um ponto de cirurgia já cicatrizado. E não tinha sinal nenhum. Sabe, eu já vi surdos ouvirem, eu já vi pessoas vomitarem câncer. Cara, eu vou falar uma coisa que talvez você não acredite, mas eu já recebi dinheiro na minha conta. E essa é uma história que eu vou contar depois num outro vídeo, mas que foi incrível, não foi pouca grana não. Sabe, eu vi milagres que eu nunca tinha imaginado viver. Mas por que nós não vivemos isso? Sabe, eu queria te levar a pensar em dois eventos que aconteceram na Bíblia. O primeiro é o casamento de Caná da Galileia. Jesus foi convidado para um casamento. Já tinha alguns dias que esse casamento, essa festa estava rolando, as festas demoravam alguns dias e acabou o vinho. A mãe de Jesus, então, vai lá e fala, olha, acabou o vinho e tal. E ele fala, mulher, o que tenho contigo? Tal, não é chegada a minha hora. Mas ela vai e fala para os copeiros lá, façam tudo que ele vai falar para vocês. E aí ele manda encher as talhas de água e essa água se transforma em vinho. Não é? E aí eles mandam o mestre Sala lá, o cara que estava, o organizer lá do evento. E ele toma, ele fala, caramba, mas o vinho bom sempre é servido no começo e depois vem o vinho mais ou menos, mas vocês deixaram por último o melhor vinho. E acabou por aí. E aí depois, lá na frente, diz que um centurião romano tinha um servo que estava doente, aí foram buscar Jesus. Só que quando esse centurião ficou sabendo que Jesus ia até ele voltou e falou, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados debaixo da minha autoridade. E se eu falar para eles vêm, eles vêm. Se eu falar vão, eles vão. Então eu sei que uma palavra sua, uma única palavra sua, pode curar o meu servo. Sabe, no primeiro episódio, Jesus tinha sido convidado para o casamento. Ele estava lá, ele era parte daquilo. E eles estavam mais preocupados com o vinho que tinha acabado do que com a fonte de água viva. No segundo evento, Jesus estava indo para a casa de um homem que não conhecia a palavra, que não sabia da promessa do Messias, que não tinha ouvido as promessas, que talvez nem soubesse quem era Abraão, Moisés, Isaac, Israel. Mas quando ele ouviu falar daquele cara, ele falou, mano, esse cara é um cara poderoso, esse cara é um cara... Cara, eu não sou digno de receber esse cara na minha casa. Porque, cara, eu sou pecador, eu sou um cara, sei lá o que ele pensou, mas ele falou, cara, eu não sou digno. Eu não sou digno de receber ele, mas eu sei que se ele enviar uma palavra, o meu servo pode ser curado. A Bíblia ela fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem apenas pelos seus interesses. Sabe, a gente vem sendo influenciado por dogmas religiosos que fazem a gente deformar a relação. Aonde a gente imagina que Deus é o nosso mordomo e tem que nos servir a hora que nós quisermos, ao meu bel prazer, e fazer aquilo que eu acho que é bom para mim, aquilo que eu imagino que seja bom para mim, ao invés de entender que Ele é o nosso Deus. E que se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, e que as bênçãos, que os milagres, eles são consequência
de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Do entendimento que Cristo é suficiente e o resto é consequência disso. Uma entrega total. Eu até ouvia, uma pregação na quarta-feira, que o pastor falou, as pessoas às vezes falam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então por que as coisas me faltam? E aí esse pastor respondeu, mas o Senhor é o seu pastor. Você sabe como funciona a relação entre o pastor e a sua ovelha? A relação de dependência da ovelha para com o pastor, a relação de obediência da ovelha para com o pastor. O Senhor, Ele nos chama para viver um propósito. E as bênçãos, os milagres, são ferramentas para que esse propósito seja cumprido. As promessas de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para os patriarcas, foram ferramentas para que o propósito de Deus fosse cumprido e que Jesus fosse estabelecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, através da sua morte, da sua ressurreição. Sabe, a gente às vezes tem uma presunção de falsa bênção. E acha, porque tá tudo bem, Deus tá me abençoando. Está tudo mal, mas cadê Deus? Ou por que Deus tá fazendo isso? Por que Deus tá fazendo aquilo? Cara, Deus não funciona de acordo com o seu ego. Mas quanto mais o seu ego é colocado em sujeição a Deus e a sua vontade, mais perto você está de viver dias incríveis, milagres sobrenaturais, de ver a glória de Deus manifesta de uma forma poderosa. Sabe, aquele lance do jovem rico que foi procurar Jesus e Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. Não era sobre ele vender tudo que ele tinha e entregar aos pobres, mas ele entregar a sua vida para Jesus. E uma prova que ele estava com a sua vida nas mãos de Cristo era ele obedecer à voz do Mestre. Pense nisso. Deus abençoe. Viva milagres incríveis. Em nome de Jesus.